Fala galera, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Mais um AR Responde para vocês aqui. Bom, galera, a gente vai fazer o mesmo esquema de sempre, tá bom? A gente vai aqui responder as perguntas da galera que manda pra gente em todas as nossas redes sociais, as dúvidas sobre o direito da pessoa PCD e PMR. E normalmente aqui a gente faz aqui um assunto, né? Normalmente agora, de uns tempos para cá, eu tenho feito ganchos para falar de direitos também nas lives, para vocês aí ficarem se inteirando. Hoje o assunto que eu peguei é um assunto que a galera peca muito. Então, na verdade, hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar, eu separei aqui os 7 erros mais comuns que as pessoas cometem ao passar pela perícia do INSS. Isso aqui, gente, é muita gente que faz, tem muita gente aí que tem o seu direito, a famosa palavra indeferido por conta disso. Então a gente vai falar desses mortais. Então você aí que vai passar por perícia, seja no BPC, seja pelo mais 25% de aposentadoria, seja pela ratificação da aposentadoria aí para aposentadoria por invalidez, bom, enfim, qualquer motivo que você vá passar pelo perito do INSS, é legal você assistir aqui, ficar atento, que nós vamos comentar aqui os 7 erros mais comuns que o pessoal comete. Bom, para quem não me conhece, quem sou eu? Sou o Thiago Daniel, sou idealizador da Decano Realidade, sou especialista da Lei Brasileira de Inclusão, a famosa LBI. Também sou deficiente físico, sou todo estragado, mas eu tô aqui para isso, para colocar aí a nossa contribuição para vocês conseguirem o direito de vocês na prática. Bom, eu separei aqui os 7 erros mais comuns que as pessoas cometem ao passar pelo perito do INSS, e a gente vai começar a falar deles. Bom, galera, o que você primeiro precisa saber, tá, sobre a questão do perito do INSS? Perito do INSS não é uma pessoa administrativa, alguém que preenche papel. Perito do INSS é necessariamente um médico, tá? Então quando você passa por um perito do INSS, ele é necessariamente um médico. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Por isso que ele faz uma avaliação clínica do seu caso. Você vai lá para passar por uma condição de avaliação clínica. Ele vai lá saber o motivo que você está pedindo o seu direito, o seu benefício. Então ele está avaliando o motivo. Ele não está avaliando a sua vida, ele está avaliando o motivo. Se o motivo que você está alegando no pedido administrativo corresponde com aquilo que é real. Então, qual é um dos principais erros? Eu vou falar aqui rapidinho os 7, depois a gente comenta eles, tá? Levar documentos errados, mentir, esquecer documentos, laudo errado, laudo incompleto, fingir algo que não é, esquecer documentação médica complementar, tá bom? Bom, levar documentos errados. É muito comum as pessoas irem no perito e levar o documento vencido, esquecer documentação. Você precisa, quando você vai ao perito, ele quer saber, por exemplo,
Se você está alegando que você está indo lá, a gente aqui fala para o pessoal da pessoa com mobilidade reduzida, pessoa com deficiência. Então, vou dar um exemplo prático aqui para a gente visualizar o nosso universo aqui, pessoal do Adequando. Quando você vai lá pedir, alegar que você quer, por exemplo, um BPC, por exemplo, e você está dizendo que você é deficiente, ele quer saber, o perito, que é um médico, ele quer saber se a sua deficiência corresponde com a sua vida do cotidiano, tá certo? Porque o que faz o governo te trazer, te dar o benefício, te dar o direito, né? Que aí é um benefício, não é um direito, tá? É saber se aquela limitação que você está alegando de fato limita a sua vida funcional, porque é o que diz a lei. A gente vive falando aqui, na verdade, o que diz a lei nada mais é uma condição clínica, ou seja, quem vai avaliar essa condição clínica é um profissional da área da medicina, tá bom? Então ele vai dizer assim, por exemplo, o Tiago é deficiente físico, tá? Ele tem uma limitação na mão direita. A mão direita dele, na deficiência na mão direita dele, traz uma limitação na vida do funcional da vida dele, o médico vai querer ver. Como é que ele vê isso? No exame, na anamnese, no exame ali de visão, de conversar com você e nos exames, tanto da patologia quanto em exames complementares, quanto no histórico médico. Então não leve documentos errados, leve só documentos que se referem à deficiência que você está alegando no pedido, tá bom? Mentir é muito comum, tá bom? A gente ir lá, a gente lá não, né? As pessoas irem na, na perícia e querer se passar por algo que não é, ou ir de muleta, ou de bengala, ou fazer algo que não é. Não façam isso. Você está falando com um médico, ele vai saber se você está mentindo. Se você estiver mentindo, você pode até estar pedindo algo que seja verdadeiro, ele vai indeferir o seu pedido. Não esquecer documentos. O que é esquecer documentos, tá? Você precisa, quando você for lá, você precisa fazer, juntar tudo que você tem, o mais temporal possível, o mais próximo da sua perícia. Então, por exemplo, você fez exames, comprou remédios, você comprou insumo, sei lá mais que pode comprar. Você fez tratamentos, tudo isso é condição de histórico clínico mais contemporâneo. Então não adianta você levar lá documentos de 10 anos, 15 anos, a não ser que a sua deficiência seja uma deficiência que justifique essa cronologia, não vai adiantar. Esquecer laudo. É muito importante que se você passa por médicos particulares seus, que é o que acontece muito no nosso universo, né, no universo PCD, não no universo laboral, mas no universo PCD, normalmente nós temos o nosso médico. Então, se você vai levar o laudo médico, um relatório médico do seu médico, você precisa levar um laudo, um relatório o mais próximo ali da data possível, tá bom? Levar laudo incompleto. Bom, levar laudo incompleto é uma coisa que acontece aos montes, tá? Existe uma certa necessidade de informações que exijam no seu laudo, tá? Só o CID não garante para você o seu direito, tá, gente? Vocês têm que colocar isso na cabeça. Na verdade, hoje, CID, ele nem mais garante direito, tá bom?
Pelo contrário, hoje está se fazendo a avaliação, cada vez mais está fazendo-se a avaliação, está fazendo a interpretação do CID na vida funcional. Por isso que é o que diz a lei. A lei diz que, na verdade, o que vai te tornar uma pessoa PCD, PMR, não é o seu CID, é o que esse CID traz para a sua vida no cotidiano, se ela te impede, se ela te traz barreiras, se ela te faz, de alguma forma, te traz prejuízo para a sua vida funcional. Então, o laudo precisa estar completo, ele precisa ter informações de patologia, de o que te impede fazer, o que não impede, o que deve, o que você faz para melhorar ou intervir no melhoramento. No melhoramento é ótimo, melhoramento não. Na melhora da tua vida, da condição de vida, precisa ter tudo isso, tá bom? Fingir algo que não é. Bom, gente, vamos combinar aqui que se você está indo no INSS, quer dizer que você não tenha condições. Você pressupõe que você não tem condições para manter a sua vida. Então você está pedindo uma ajuda ao governo. Então seja coerente com aquilo que você está pedindo, tá? Não finja algo que você não é. Se você está pedindo algo que você precisa, faça daquilo da forma mais genuína possível, tá? E esquecer documentação médica. O que é esquecer documentação médica? Bom, o documento base para você levar para um perito é o laudo médico, tá? Outras coisas que podem ser complementares que vão te ajudar muito: exames, receituários médicos, gastos adicionais com relação à patologia que você está alegando no seu benefício. Tudo isso vai ajudar o médico a entender o seu universo, a sua necessidade. Então fiquem aí muito atentos como você pede. Eu garanto a você que com essas 7 dicas, se você seguir aí, você vai conseguir tirar a perícia de letra. Bom, dado o conteúdo para vocês hoje, vamos lá. As perguntas dessa semana. Tem um bocado aqui, mas eu vou respondendo a galera. Boa noite ao Freitas, boa noite ao Alessandro, boa noite ao pessoal que tá chegando aí, tá bom? Então eu vou respondendo a galera aqui. Depois a gente vai se ajeitando. Deixa eu pegar aqui, porque tem umas perguntas muito interessantes. Eu abri o WhatsApp aqui. Vamos responder a galera do WhatsApp. Depois a gente vem aqui para o Face. Bom, galera, que frio que tá, hein? Pelo amor de Deus. Bom, galera, quando vocês fazem perguntas para mim nos grupos de WhatsApp, vocês precisam ser mais claros, viu, cara? Porque olha, eu vou dizer, viu? Às vezes alguns de vocês não me ajudam nas perguntas. Eu preciso ficar decifrando o que vocês querem. Fica difícil, né? Ai, ai, ai. Bom, a Gláucia está perguntando para mim aqui. Thiago, boa noite. Eu, como mãe da minha filha, tenho direito a atendimento prioritário? Bom, a gente fala que todas as lives, todo dia lá no Adequando, nos grupos do Adequando, a gente sempre fala isso. O atendimento prioritário é estendido quando, tá? O atendimento prioritário é para pessoa com deficiência, tá? A pessoa
com mobilidade reduzida. Porém, se ela for alguém dependente ou menor, tá? Ela se estende ao responsável ou ao acompanhante, tá bom? Então pode ficar tranquila aí, tá bom? Sem problemas. Boa tarde, Thiago. Passei por vários métodos, disseram que meu filho não tinha nada. Ficar com ele, eu tinha conhecimento. Eu tenho direito a terapias. Como é que eu faço para conseguir terapias? Bom, terapias para o autista, como é que funciona, tá? Terapia para o autismo é de uma forma... Aliás, quem vai fazer tratamentos, terapias, fiquem aí atento, que essas dicas valem para todo mundo, tá? Todo tratamento, toda condição de tratamento específico, ele precisa de um relatório médico, de um pedido médico detalhado. Senão, não tem como nem o poder público, nem o plano de saúde te atender, tá? Ele vai fazer aquilo que ele entende. Se o pedido médico estiver genérico ou o relatório do profissional, seja ele qual for, estiver genérico, ele vai te oferecer tanto o poder público quanto o, o, o plano de saúde vai te oferecer uma condição genérica, aquilo que ele tiver ali. Então, para você conseguir uma terapia específica, uma TO específica, uma fisioterapia específica, uma condição, um insumo específico, você precisa de um relatório específico, tá? Eu vou até trazer aqui uma coisa que foi dita muito, a gente já falou isso essa semana no Adequando, mas como foi perguntado de novo essa semana para mim, vou falar de novo. A questão da cadeira de rodas é adequada para cada um, né? Porque a cadeira de roda tem aquela questão que a ideal é feita para a pessoa, né? Você tem uma padrão, mas o ideal é aquela cadeira de roda que foi feita para a pessoa que precisa da cadeira de roda. O poder público dá essa cadeira de roda, mas o que você precisa? Você precisa no relatório, no pedido médico, você precisa de uma justificativa, tá? Você precisa de uma justificativa médica. Se você não tiver a justificativa médica, você não tem condições de ter o seu pedido atendido. Então peça lá para o médico, para o profissional que está solicitando, seja ele um insumo ou tratamento, o mais detalhado possível. O tratamento, o pedido tem que ser o mais individualizado possível. Bom, vamos ver aqui outras perguntas. Eu sei que o Alessandro que está nos assistindo aqui fez uma pergunta, eu vou tentar achar a pergunta dele aqui para respondê-lo. Deixa eu achar. Pô, tanto grupo aqui. Deixa eu achar. Adequando 04. Aí aqui. Então, Alessandro, os documentos que faz você se... Ele está perguntando aqui, o Alessandro está perguntando quais são os documentos que faz provar que a gente é pessoa com mobilidade reduzida, pessoa com deficiência, tá? Existe, na verdade, o principal documento que faz você se provar hoje que você é uma pessoa com deficiência, que você é uma pessoa com mobilidade reduzida, com deficiência, tá? Mobilidade reduzida é temporário, tá? Você pode tirar a condição de RG, mas ela vai ser temporária, então vai ali durar pouco tempo. A não ser que você seja
condição de mobilidade reduzida com relação a idoso, mas aí não precisa, tá? No RG, inclusive. A melhor forma de provar que você tem uma condição de mobilidade reduzida, que você tem uma pessoa com deficiência, hoje no Brasil, é o RG, tá? Porque o RG é um documento federal, o único documento federal que é aceito no Brasil inteiro hoje é o CPF, então você tem no RG, e no RG hoje, no RG novo, Alessandro, você pode ali colocar os seus CIDs, você pode colocar se você tem algum tipo de dependência de remédios, se você tem alguma condição crônica para com relação à deficiência, inclusive colocar o nome da sua patologia, além de colocar CID. Então, a melhor forma de você substituir um laudo e dar validade hoje em território nacional para a sua deficiência é ali tirar um RG novo. Por exemplo, a gente tem com relação, vou dar um exemplo prático aqui para vocês, porque a gente passou por isso recentemente, né? A questão pandêmica, por exemplo, quem tinha RG aí de deficiente pôde se vacinar bem antes, porque o RG permitia ali provar que a pessoa tinha comorbidades, entendeu? Então, ali era uma condição mais simples de se provar. Então, você pode ali usufruir de vários direitos seus só com RG. O RG é a forma mais simples. Mas aí depois a gente vai se estender aqui, se eventualmente você for solicitar outros direitos, você vai ter que estar inscrito como deficiente em, em condições de órgãos públicos, mas se você tiver como deficiente no RG, ali o órgão público hoje, como quase tudo no Brasil é interligado, eu não vou dizer que tudo, porque eu vou estar mentindo, mas quase todos os sistemas são interligados, isso também vai facilitar-lhe a identificação, tá? Então, a melhor forma de você se identificar com uma pessoa com deficiência não é nem o laudo, tá? É o RG específico, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver outras perguntas aqui. Puta, tanta coisa. Então, uma pessoa perguntou aqui para mim: bom dia a todos, bom dia, tchau. Poderia me dar uma informação? Quando a aposentadoria por invalidez, eu tenho o laudo médico e tinha deficiência com 2 CIDs. Atualmente estou me tratando com a reumatologia e conversa com um advogado especialista na área previdenciária. Ela me informou que consigo me aposentar sim, baseado no tempo de contribuição e que já possuo por conta do tipo de deficiência. Então, aqui eu expliquei para ele o que faz você se aposentar por conta da deficiência, tá? Na verdade, são basicamente 2 critérios, tá bom? É você, de fato, ter contribuído. Para você ter aposentadoria, você precisa ter contribuído com o INSS, tá? Sem contribuição para o INSS não é possível pedir aposentadoria, tá? Aposentadoria necessariamente é tirado do tempo de contribuição que você fez, e a aposentadoria por invalidez, ela tem um vínculo muito próximo, na verdade, ele é intrínseco à condição de deficiência de forma permanente. O que é deficiência permanente? Deficiência permanente é uma deficiência que está junto com você por mais de 2 anos e que essa condição de deficiência permanente te impede de exercer a sua atividade laboral. Então, para você pedir aposentadoria por invalidez, você precisa desses 2 critérios básicos, tá bom? Ter contribuído condição para a Previdência, ou seja, ter trabalhado e ter contribuído para o INSS, no caso ali,
o INSS ou outro instituto de previdência, e a sua deficiência ser permanente e essa deficiência impedir de você exercer a sua atividade laboral. O Alessandro me fez uma outra pergunta aqui um tempo atrás aqui, eu já respondi a ele, mas eu vou responder para vocês aqui na live. Tiago, boa tarde, eu gostaria de fazer uma pergunta. É possível conseguir todo o histórico de consultas e exames feitos pelo posto de saúde, SUS ou hospital? Então, essa é uma pergunta muito rotineira e uma dúvida que muita gente tem, tá? Todo mundo que de alguma forma passou por algum médico, seja ele qual for, privado ou público, ele tem o direito, tá bom, de requerer o seu histórico médico. O que é o histórico médico? O histórico médico é algo que o médico é obrigado a fazer para ali relatar o paciente. Para ali, na verdade, o histórico médico facilita a vida do médico e esse histórico médico, com as suas informações, o que você fez, qual patologia você tem, qual é a gravidade, em que estado você está, tudo que você está ali passou no médico, você tem direito, tá? Isso não é uma condição de precisar de advogado nem nada, isso é uma condição administrativa que você consegue aí facilmente, tá? Eu até comentei com o Alessandro que você, pessoal, enche um pouco o saco para dar, mas eles dão tranquilamente, porque é obrigação do posto de saúde, do hospital ou do próprio médico, se o médico for um médico particular, de te oferecer, de te dar, oferecer não, de te dar o histórico médico. Vou responder só mais uma pergunta e depois vamos embora que bateu o horário. Boa tarde. Quer dizer então, a Joelma perguntando aqui, boa tarde. Quer dizer então que se minha mãe trabalhar e tiver uma renda de um salário mínimo, o filho tem direito ao benefício? Né? Ela está se referindo aqui ao BPC. Sim, tá? O BPC, na verdade, é a condição de pessoa que, para conseguir o BPC, temos lá hoje 4 critérios, né? Meio salário mínimo por pessoa, ser deficiente, grau da deficiência, ser uma condição de pessoa que, qual é a condição de comprometimento funcional e gastos com a patologia. Tudo que tiver gasto com essa patologia, mas pode sim, a Joelma pode ficar tranquila que se ela tiver uma pessoa com deficiência dentro da casa dela e tiver todos os custos aí inerentes à pessoa com deficiência, tem sim direito ao BPC. Bom, galera, deu o nosso horário. Hoje eu quase não entrei aqui porque bugou tudo aqui 5 minutos antes, teve que correr aqui, tive que trocar a câmera, tive que fazer tudo. Bom, galera, se eu não comentei, se eu não respondi sua pergunta, puxa minha orelha, comenta aí, dá aquele like, se você gostou, dá aquele like, compartilha o conteúdo, ajuda o Adequando, porque o Adequando depende de vocês aí para continuar andando, tá bom? Grande abraço. Se quiser entrar nos grupos de WhatsApp, só entrar num dos links que tem aí por aqui do Face ou pedir em um dos comentários que a gente manda para vocês, tá bom? Grande abraço, até semana que vem.